espero que vocês não reparem minha voz, que eu tô bem rouca e hoje eu tô sem maquiagem. Eu resolvi gravar sem maquiagem mesmo, bem natureba. E me siga nas redes sociais, é tudo Black Brewer. E bora pra mais um Investigação na Tela. Dorothy Puente, nascida no ano de 1929 em San Bernardino County, na Califórnia, Dorothy Puente teve uma infância conturbada. Seus pais formavam um casal alcoólatra e violento. Todos os dias, sem exceção, bebiam a ponto de não conseguir caminhar e sequer falar. Puente era constantemente abusada sexualmente por seus genitores, que a tinham como um mero objeto sexual, sem nenhum esboço de afeto. Seu pai faleceu quando ela tinha 4 anos. Aos 6, foi a vez da sua mãe deixar este mundo. Órfã desde cedo, Puente foi enviada a um orfanato onde permaneceu por certo tempo durante a sua infância. Posteriormente, foi adotada por parentes que moravam em Fresno, Califórnia. Dorothy nunca assimilou todos os traumas sofridos durante a infância. Por mais que os abusos tenham ocorrido quando ainda muito jovem, ela rotineiramente lembrava-se do ambiente hostil em que fora criada, de modo que, por se sentir humilhada de seu histórico, mentia de sua infância. Dizia, por exemplo, que havia nascido no México e mentia sobre seus pais. Em 1946, aos 17 anos, casou-se pela primeira vez, mas não estava acompanhada da sorte. Seu marido morreu logo no segundo ano de casamento, em razão de um ataque cardíaco. Desesperada por dinheiro, a fim de manter a própria subsistência, passou a emitir cheques sem fundo por certo tempo, até que seu plano fraudulento teve êxito. Mas logo em seguida já foi detida e condenada a 1 ano de prisão. Em liberdade condicional, acabou engravidando de um homem que sequer sabia o nome, dando à luz a uma menina que, por dificuldades financeiras, teve que entregar a uma instituição de caridade. Aos 23 anos, casou-se pela segunda vez. O seu marido era um sueco chamado Axel Johansson. Curiosamente, ele, assim como o pai de Dorothy, era extremamente violento. Foram 14 anos de espancamento e injúrias. Com 31 anos, Puente foi presa mais uma vez, mas agora por estar se prostituindo. Permaneceu 90 dias na cadeia. Solta, foi encarcerada novamente, dividindo cela com detentas por mais 90 dias. Novamente livre, seguiu praticando ilícitos de baixo potencial ofensivo, o que diminuiu ao assumir uma posição de auxiliar de enfermagem ao cuidar de pacientes com deficiência e idosos. Levou tão a sério a sua função que em pouco tempo já gerenciava instituições de caridade. Com 37 anos, Puente finalmente divorciou-se de Axel Johansson e casou pela terceira vez com Roberto, na cidade do México, um sujeito com apenas 19 anos. Foi mais um relacionamento conturbado. O jovem marido era muito infiel e o matrimônio dissolveu-se em apenas 2 anos. Logo quando se separou, Dorothy assumiu a gerência de uma instituição de caridade em Sacramento, na Califórnia. Com 16 quartos, ela concedia abrigo e comida a indigentes e idosos. Além da renda dos aluguéis, recebia benefícios do governo por isso. Os vizinhos, no entanto, começaram a notar certa estranheza na rotina de Puente. Um dos homens sem teto abrigados na instituição de Dorothy, cunhado por ela de chefe, passou a cavar no solo e no subsolo da casa. A vizinhança percebeu esse movimento em razão de o andarilho estar sempre levando os destroços com um carrinho de mão. O que era o chão do porão foi então coberto por laje. Finalizada a obra, o chefe
nunca mais apareceu. Aos 47 anos, Puente encontrou um novo companheiro chamado Pedro Montalvo. E adivinhem, ele sofria de alcoolismo e era muito violento. A união não chegou a durar um ano, de modo que, bastante frustrada, Dorothy passou a frequentar bares à procura de homens idosos que já recebiam mensalmente a sua aposentadoria. Além disso, Puente voltou às suas práticas fraudulentas e passou a reviver uma vida extraordinária. Foi acusado então de 34 crimes e voltou para a prisão. Em liberdade condicional, seguiu com os delitos. Com 52 anos, alugou uma casa em Sacramento, Califórnia, que passou a funcionar como uma pensão. Foi nesse local que os crimes foram se tornando cada vez mais graves. Sua primeira vítima foi uma companheira de negócios e amiga chamada Ruth Mulvey. Na época, com 61 anos, ela estava vivendo na pensão de Dorothy e certo dia amanheceu morta por overdose de codeína e acetaminofeno, também conhecido como paracetamol. Ao explicar o ocorrido às autoridades, Dorothy informou que sua parceira estava deprimida por causa de um suposto término de relacionamento. Os policiais fecharam o caso como suicídio. Ficou 3 anos presa e durante a reclusão trocava cartas de amor com um idoso de 77 anos, chamado Everson Gilmore. Quando solta, ele estava à espera em uma caminhonete do lado de fora da penitenciária. O relacionamento desenvolveu-se de forma rápida e ambos, a princípio, estavam planejando o casamento. Mal sabia Everson que, na verdade, os planos de sua amada eram outros. Abriram uma conta bancária conjuntamente e passaram a alugar a mesma casa onde Dorothy morava antes de ser presa. O tempo passou e Puente contratou um sujeito chamado Ismael Flores para instalar painéis de madeira em sua pensão. O rapaz recebeu de pagamento uma quantia acima do normal. E ainda por cima, ganhou de presente uma caminhonete que pertencia a um namorado de Dorothy. Foi determinado ao sujeito que construísse uma caixa de madeira, que na verdade parecia um caixão. A desculpa é que serviria para armazenar livros. Com o trabalho finalizado, Flores foi novamente contatado por Puente, mas dessa vez para transportar a caixa a determinado lugar. No meio do caminho, Dorothy solicitou que descartasse a caixeta perto de um rio. Questionando o que haveria dentro daquele caixote, Puente respondeu que era apenas lixo. Alguns dias depois, um pescador encontrou a referida caixa e avisou a polícia. Dentro dela havia um corpo em decomposição. Curiosamente, Everson Gilmore estava desaparecido desde então. Durante o seu sumiço, Dorothy escrevia para a família de seu ex-companheiro, explicando que tinha desaparecido em razão de uma doença. Com a despedida de Gilmore, Puente passou a investir em melhorias na sua pensão e receber mais inquilinos. A maioria eram idosos e deficientes mentais. Todos os meses, recolhia os valores concedidos pelo governo aos seus inquilinos, cheques de seguridade social para auxílio de subsistência. Entretanto, a título de impostos, Dorothy ficava com boa parte desses valores e repassava uma fração diminuta a seus inquilinos. Aliás, Puente já não cuidava de seus pacientes. O objetivo dela agora era apenas enriquecer. Sem os cuidados de Dorothy, seus enfermos gastavam todo o restante do dinheiro que recebiam. Os que sofriam de alcoolismo e estavam na casa de Puente para se curar, voltaram a beber compulsivamente em bares nas proximidades.
Os demais inquilinos aos poucos foram simplesmente desaparecendo da cidade. Dorothy foi capturada por acaso quando o detetive John Cabrera resolveu visitar a pensão à procura de Bert Montoy, um homem esquizofrênico, dado como desaparecido por sua assistente social. Cabrera não notou nada incomum na casa, mas percebeu que o jardim havia sido desenterrado recentemente. Guiado por seu instinto, o detetive começou a cavar o jardim. Foi quando descobriu um cadáver humano. A casa era agora uma cena de crime. No dia seguinte, uma equipe de policiais e peritos forenses escavou o quintal e encontrou mais 7 corpos. Dorothy acompanhou todo o procedimento sem esboçar qualquer reação. Mesmo com todas as descobertas no jardim, incrivelmente, a polícia deixou a senhora livre, sem algemas, permitindo até mesmo que fosse tomar café em um hotel próximo. Ao invés de ir ao hotel, contudo, Dorothy fugiu para Los Angeles, na Califórnia. Foi presa algumas horas dentro de um bar, tendo sido reconhecida pela TV. A captura de Dorothy e a consequente divulgação dos crimes praticados. A captura de Dorothy e a consequente divulgação na mídia dos seus crimes praticados trouxe rebuliço em Sacramento, na Califórnia. As vítimas, em sua maioria, haviam sido envenenadas. A população se indagava como uma senhora poderia ter cometido todas aquelas atrocidades, ainda mais em desfavor daquelas pessoas que deveriam, em tese, ser cuidadas. Após 4 anos de coleta de evidências, o julgamento foi marcado para fevereiro de 1993. Dorothy era acusada de 9 homicídios. Em virtude da intensa participação da mídia, os advogados de Dorothy, Kevin Clemon e Peter Flaughlin, formularam um pedido de desaforamento do júri para a cidade de Monterey, também na Califórnia. Mas 3 meses se passaram até a formação definitiva do corpo de jurados. A acusação foi representada pelo promotor John O'Mara. A tese acusatória consistia em demonstrar que Dorothy matou os inquilinos por pura ganância. Abre aspas. Puente assassinou seus inquilinos para furtar seus cheques do governo. Ela queria pessoas sem parentes, sem amigos, sem família, pessoas que quando se vão não tem outras chegando por aí e fazendo perguntas. Fecha aspas. A defesa, representada pelos advogados Kevin Clemon e Peter Flaughlin, sustentou duramente o julgamento que os inquilinos não foram assassinados por Dorothy, mas morreram de causas naturais. A defesa também asseverou que Puente não chamou os paramédicos em nenhuma das ocasiões porque temia perder a sua liberdade condicional e, consequentemente, ter de voltar à prisão. Em suas considerações conclusivas, o promotor O'Mara disse que as vítimas, embora não tivessem posses, carros, imóveis ou bens, possuíam, acima de tudo, o direito de viver. Dada a palavra de defesa, o advogado Kevin Clemon iniciou sua exposição final relatando a infância traumática da ré, com o intuito de justificar os crimes praticados. Preocupado com o eventual desfecho negativo do julgamento, pediu aos jurados que não entendessem pela pena de morte. A tese foi reforçada pelo causídio Peter Flaughlin, que se dirigiu aos jurados do seguinte modo, abre aspas, temos aqui hoje para determinar uma coisa. Qual é o valor da vida de Dorothy Puente? Essa é a questão. Será que ela deve receber a pena de morte? Fecha aspas.
Florentin falou suavemente aos jurados como estratégica para constatar os gritos do promotor sobre a infância da ré e acerca dos aspectos traumáticos que moldaram sua vida. Ao final, pediu aos jurados que enxergasse o mundo através dos olhos de Dorothy. A tese não foi aceita pelo jurado, em que poucos dias apresentou o veredito condenatório. Em dezembro de 1993, foi prolatada pelo magistrado Michael Virgan, embora tinha invalidado o julgamento de 6 dos 9 crimes imputados. Condenou Dorothy Point à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ao ouvir a sentença, Dorothy declarou na presença dos advogados, abre aspas, mas eu não matei ninguém, fecha aspas. Condenada, Dorothy Point foi encaminhada ao Central California Women's Valerie, localizado em Chowchilla, na Califórnia, onde permaneceu até seus últimos dias. Morreu em março de 2011, aos 82 anos de idade, de causas naturais. Durante a sua estadia no complexo prisional, criou laço de amizade com o artista Chanel Bugby. As cartas enviadas por Dorothy e Bugby originaram um livro de receitas culinárias, Cooking with a Serial Killer, que em português é Cozinhando com uma Serial Killer, publicado no ano de 2004. O livro, que pode ser adquirido facilmente na internet, ao que parece não traz nas receitas qualquer aditivo venenoso. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não deixaram o like no começo do vídeo, deixa agora no finalzinho. Isso ajuda bastante a divulgar o meu trabalho. E muito obrigada pelo acesso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.